A gente estava falando ontem, né, sobre a missão, visão e valores, as missões da empresa, o propósito de existir de uma empresa, como faz diferença no resultado. Quando nós temos um propósito de servir, ele é incrível, né, para a gente crescer. Quando a gente vê uma empresa que tem um propósito de servir, ela tem um resultado muito maior no mercado do que aquelas empresas que têm o propósito de serem as melhores, as maiores e assim por diante. Quando a gente vai para a origem desse ensinamento, e tudo que você pesquisa, a ciência roda, 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 inventa um monte de coisa, né? Cria, descobre um monte de coisa, quando a gente vai ver, já tem lá na Bíblia, né? Se você não quiser atalhos, vai direto na Bíblia que está tudo lá. Esse ensinamento de liderança servidora foi ensinado por Jesus. O maior exemplo de liderança, né? Uma das pessoas que mais transformou o mundo aí pelas suas ideias foi Jesus Cristo. A regra do mundo era olho por olho, dente por dente, dente por dente. Existia um código, né? Tipo uma constituição na época que a pessoa fez o mal para você, você tem que devolver com o mal, era assim. E aí alguém chega ensinando amor, perdoa o teu inimigo, né? Faça o melhor por ele, faça mais do que ele merece. A gente tem que fazer sempre mais do que as pessoas merecem. Isso é legal. Não é o que a gente não tem que devolver o que a pessoa merece, tem que devolver mais do que ela merece. E essa lição aqui, que tem a ver com o resultado das empresas, tem a ver com o nosso resultado, que Jesus ensinou, é o seguinte: na Santa Ceia, Jesus chegou a falar para os apóstolos assim: olha, o meu tempo está chegando ao fim. E eu preciso que vocês continuem esse projeto, que levem essa mensagem aí para o mundo todo. E vocês vão precisar ser bons líderes. E aí um dos apóstolos virou para Jesus, Rabi, né, que é mestre, mas como a gente deve liderar com os reis, com os imperadores? Aí ele disse: não, deixa eu mostrar para você como é que deve ser o líder. Aí ele pediu uma bacia de água, foi lavar o pé de cada apóstolo. Olha, quando a gente anda de sandália, dentro de casa já suja o pé. Você imagina naquela época de sandália caminhar de uma cidade para outra, né? Passar dias caminhando para chegar em outra cidade. E ele foi lavar o pé de cada apóstolo e deixou a maior lição de liderança que a gente tem até hoje. Se você quer ser o líder, você deve ser o líder para servir. Se você quer ser o primeiro, você deve ser o último. Se você quer ser exaltado, se humilhe. Olha que lição que inverte tudo que a gente acredita. A pessoa mais importante do universo veio na Terra e disse assim: olha, o barato não é que as pessoas ser bajulado, que as pessoas sirvam você. O barato é você servir os outros. Olha que coisa incrível, né? É o mesmo propósito quando a gente traz para nossa equipe e a gente aplica com os nossos clientes. Então vamos em frente. Tem uma diferença entre liderar e gerenciar. Nós não gerenciamos pessoas, a gente gerencia coisas, mas pessoas a gente lidera. Lidera tem tudo a ver com influenciar as pessoas para fazer o correto, para fazer o certo. O líder que influencia para fazer o errado, uma hora cai e não dá certo essa história. Então, liderar é fazer a nossa equipe bater meta, todo mundo empolgado, fazendo a coisa certa. Aí é show. Porque a gente também tem que condicionar a liderança a resultado. Não é só liderar, a gente tem que ter um objetivo e essa liderança tem que alcançar esse objetivo. Gerenciar não, já é organizar, administrar, tem a ver com coisas e liderar tem a ver com pessoas. O senso comum, né, o que a gente viu na nossa educação, o que a gente vê na maioria das empresas é o seguinte: como é que as pessoas são selecionadas para trabalhar na empresa? Geralmente se seleciona pela experiência, pela aparência e pela comunicação. Experiência não quer dizer muita coisa, porque pode ter passado anos fazendo errado, né? Pode contribuir como pode atrapalhar. Aparência não quer dizer nada. E a gente erra muito. Nós erramos muito na nossa seleção porque a gente vê uma pessoa falando bem, a gente já acha, não, vai ser um bom vendedor. A pessoa que fala bem, tem uma boa aparência, ela já está passos na frente na seleção tradicional. Mas isso não quer dizer nada. Fixar expectativas, né? Quando a gente vai fixar as expectativas, ó, você começou hoje, tem que fazer assim, 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 desse jeito. Esse é o senso comum. E como é motivado as pessoas hoje? Elas são motivadas a melhorar seus pontos fracos. Olha, você é bom nisso, ruim naquilo. Todos nós somos igual o Superman também, né? Nós temos os nossos superpoderes e temos as nossas super fraquezas. Aí, no geral, o senso comum das empresas é procurar melhorar o colaborador em suas fraquezas. E como é que as pessoas são desenvolvidas? Geralmente, um bom vendedor a gente promove para gerente. E às vezes não é o melhor caminho. Às vezes nem o bom vendedor quer ser o bom gerente.
eu posso querer continuar sendo o melhor vendedor, mas não quero ser gerente. E a gente chama de plano de carreira em Y. Eu posso continuar na minha função, mas ficar tão bom, tão excelente que eu ganho mais do que o gerente. Mas o senso comum está em promover a pessoa até o nível que ela não dá conta. Então, ele é bom, ele é comprometido, vou jogar para gerente. A gente vê no esporte que nem sempre, quer dizer, é muito raro os melhores jogadores darem bons técnicos. Ronaldinho Fenômeno não foi para técnico. Pelé, o melhor jogador da história, não foi para. Maradona tentou ser técnico, né? Mas não foi muito longe. E você vai ver grandes técnicos que não eram jogadores muito bons. Eles eram muito esforçados, muito dedicados, mas não eram o excepcional, não eram os grandes jogadores. Ó, pergunta. Vou pedir para você escrever no chat aí, tá bom? Eu vou para minha equipe lá, dou uma olhada nos números e eu sempre vou ver. Ó, no geral, o bom vendedor numa equipe, ele vende o dobro do que está lá atrás na lanterninha. Se esse aqui vende 40, o que está mais lá atrás vende 20. E a pergunta é o seguinte: com quem hoje eu passo mais tempo? Com os melhores vendedores ou é com aqueles que estão mais fracos em venda? Com quem eu dedico mais tempo? Com os melhores colaboradores ou com aqueles com os piores, né? Piores no sentido de resultado, tá? É aquela questão que estão no final da fila. Você passa mais tempo com os melhores ou com os piores em resultado. Quando a gente fala em pior resultado, a gente tem que levar em consideração também que as pessoas que estão começando com a gente, elas precisam de treinamento. Considerando que todo mundo que está comigo já foi treinado, já passou pelo que precisava de treinamento, eu passo mais tempo com os melhores ou com os piores. Só observando que, tem um vendedor aqui comigo que dá mais resultado. Esse que está dando menos, ele já passou por todo o treinamento. Ele não começou hoje, mês passado, ele não tá em fase de treinamento, ele já passou pela fase de treinamento, tá? Aí o que que acontece? Quando você passa o tempo, mais tempo com os piores, desde que não seja para treinar, que ele está começando. Quando você passa mais tempo com os piores, qual a mensagem que você passa para a equipe? Fica ruim que eu vou te dar atenção. Quando você passa mais tempo com os melhores, você passa para a equipe o seguinte: fica bom que eu te dou atenção. Tem uma rede de farmácias. Se eu der atenção às melhores lojas, elas vão ficar melhores ainda. A Rita estava falando: ó, eu trouxe o falteiro, o melhor vendedor pegou a ideia e foi embora. E aqueles que mais precisam acabam não fazendo. Se a gente for acompanhar ao longo do tempo, o mundo é justo. Aquelas pessoas que mais se esforçam têm mais resultado. Aquelas pessoas que fazem o correto, que plantam o certo, vão colher. É só a gente esperar. Quando eu vejo um resultado, algum colaborador ficando para trás, eu preciso dar um acompanhamento, uma atenção. E todos nós somos assim, ó. A gente é igual o nosso gráfico de venda, ele não é só reto assim. São picos e vales, né? Às vezes a gente está para baixo, aí conversa, entende o problema daquele colaborador, reforça o treinamento, quando aquela pessoa quer, ele empina de novo, tá? Mesmo grandes campeões passaram por fases que a gente chama de deserto. A gente precisa superar o deserto. Bom dia, Bom dia, bom bom dia. dia, Gil. Então, aqui eu passo o tempo assim, assim não, quase com todos, né? Por causa do meu revezamento, né? Com Uhum. os melhores e com os piores, entendeu? Aí eu até escrevi no chat aí, é porque o meu tempo aqui é por, por período de folga, né? Que tem as folgas dos funcionários, né? Então Uhum. eu passo tempo uma parte com todos mesmo. Tá, mas aí em questão de tempo, aí quando vai para a qualidade, não, eu dou mais atenção aqui para esse que é melhor do que para o outro. Mesmo Uhum. você estando a mesma quantidade de horas, para quem você dá mais atenção. Ah, tá. Atenção mais para quem tem mais dificuldade, né? Uhum. Quando é É. dificuldade de treinamento, isso eu Não, não, preciso. mas não é de treinamento, não é pessoas que tu tem muito tempo, mas tem pessoas que têm mais dificuldade no atendimento, né? Uhum. Dificuldade no sistema, entendeu? Ok, isso aí a gente tem que ajudar mesmo a superar. Mas depois de todo mundo treinado, sabendo o que fazer, a gente tem que dar foco nos melhores. O foco nos melhores faz a equipe crescer. Essa é uma pesquisa da Gallup em 20 anos, em mais de 80 mil empresas. Aí tem varejo, né, de supermercado, farmácia, loja de shopping, que ela rodou esse estudo. Os melhores resultados vinham de líderes que passavam mais tempo com os melhores colaboradores, Ah, certo, tá? certo. A gente acha que é o contrário, né? Eu não sei se eu contei para o Fernando ontem
Há uns anos atrás, nós fizemos um trabalho de treinamento para as executivas da Avon, numa região de Tucuruí, no estado do Pará, né? A Avon tem ela divide os estados em regiões e aí essa região era de Tucuruí. E aí a gerente regional lá me chamou para fazer um treinamento para a equipe. Aí eu perguntei para as revendedoras: vem cá, eram as executivas da Avon. Vocês passam mais tempo com as revendedoras, as melhores revendedoras ou com as piores revendedoras? No geral, todo mundo era com as piores. Aí vamos fazer o seguinte: quanto que uma vendedora, as melhores vendedoras de vocês vendem por mês? Ali uns anos atrás, assim, uns 10 anos atrás, era em torno de R$ 10.000, R$ 20.000 uma boa revendedora da Avon vendia por mês. É por ciclo, né? Que é menos de um mês o ciclo da Avon. E as piores, elas tiram pedido de quanto? Elas vendem quanto? Ah, cento e poucos reais. E quer dizer que você passa mais tempo com as que vendem cento e poucos reais, vão tirar a tua energia e se ficarem muito boas, vão vender 200. As melhores, que vendem 10 mil, 20 mil, se você ficar mais tempo com elas, dar mais atenção, elas podem vender 40 mil, 50 mil. Todo treinamento é assim, os bons ficam melhores ainda. O que está para trás tem que correr, tem que encontrar seu propósito e correr atrás. Ó, e aí, o que aconteceu? A gerente regional da Avon depois ligou para agradecer que a equipe dela, mudando esse foco, eles bateram todos os recordes de venda lá na região e ela ganhou um mês na Itália com tudo pago. Só não mandou a passagem para mim, né? Mas ela curtiu lá na Itália um mês. Só de mudar o foco, para você ter uma ideia, já deu uma passagem para a Itália lá para curtir um mês na Itália. Ó, então vamos lá. Lembrando que eu não posso comparar o que a gente está chamando de piores resultados com pessoa que está começando. Ela precisa passar pelo treinamento e tudo, mas passou pelo treinamento. Ó, eu conheço mais 5 pessoas que elas estão no nível de bilionários, né? 3 são do ramo de farmácia. E aí uma vez eu estava conversando com um, ele disse assim, olha, às vezes me pedem para ajudar o fulano, fulana, mas sabe o que acontece? Não precisa. Quem quer crescer, vai crescer. Quem quer crescer, dá um jeito. Aí a gente precisa trazer essas pessoas que querem crescer para o nosso time. Porque tem uns que você gasta muita energia, ó. Aquela pessoa que não quer é igual você empurrar um carro ladeira acima, né? Você perde energia, morre empurrando e o carro não sai do lugar. A pessoa que quer é empurrar o carro ladeira abaixo, é só encostar que ele vai embora, de lanche. Ó, por que que os melhores ficam melhores? O nosso cérebro, ele cresce ao contrário. Um bebê, quando nasce, tem o coraçãozinho pequeno, o rim, os órgãos são pequenos. E ao longo do tempo, esses órgãos vão crescendo de tamanho, ele vai ficando adulto. O cérebro tem a mesma quantidade de células quase que a vida toda. Os 100 bilhões de neurônios lá. Ele vai criar mais conexões durante a vida, mas a quantidade de neurônios que a gente tem durante a vida toda ela é muito parecida. E o que que acontece? Ao nascer, os nossos neurônios começam a esticar os braços, os axons, assim, ó, e fazer conexões. Por isso que quem tem bebê, né? Eu tô com um bebê em casa, cada dia é uma novidade. A Maria Isis não percebia muito o ambiente. Agora ela é atenta a tudo, adora galinha pintadinha. Ela pega, já leva para a boca, ou seja, cada dia é uma evolução na criança, porque por segundo ela faz mais de 15 mil conexões assim cerebrais. Quando nós chegamos aos 3 anos, o nosso cérebro tem o maior número de conexões que a gente vai ter na vida. É uma malha extraordinária. A coisa mais extraordinária do mundo, do universo, é o nosso cérebro. Só de neurônios nós temos a quantidade de estrelas da Via Láctea, que é a nossa galáxia. São 100 bilhões de neurônios. Cada um deles faz 15 mil conexões, 15 mil bracinhos desses para outros. É uma coisa extraordinária. A estrutura mais complexa do universo é o nosso cérebro. Deus nos deu de presente. Aí esse cérebro, depois de 3 anos, ele começa a perder conexões. E tudo aquilo que foi estimulado as conexões vão reforçar. Se eu reforcei a conexão para música, aqueles axons vão fazer uma ponte. Sabe quando a rua é pequenininha, passa só um carro, né? Depois vira duas mãos, passa um indo, outro vindo. Aí vão alargando a pista, aí começa a passar muito mais carro. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Passa muito mais dados, muito mais informações quando a gente vai estimulando algumas áreas. Só que para fazer isso, o cérebro perde conexões, ele vai desmanchando aquelas conexões que não são usadas. É igual aquela rua que deixou de manutenção, vai ficando só buraco, daqui a pouco nem passa mais o carro, porque não tem como passar ali, tá só buraco. O cérebro nosso faz a mesma coisa. E aí o que acontece? Dos 3 anos em diante, nós vamos nos especializando, vamos tendo os nossos superpoderes e nossas super fraquezas, nossa criptonita. E a gente precisa
entender como é que é, qual é o nosso talento para desenvolvê-lo, porque desenvolvendo o nosso talento a gente vai crescer muito mais. E como líder, eu preciso descobrir o talento dos nossos colaboradores para que eu ajude eles a desenvolver também. O nenenzinho aqui, cada dia é uma revolução, né? Quem tem criança, cada dia é uma novidade, né? Ó, o que que acontece? Imagina o Neymar, eu chego, Neymar, tu tá muito bom aí de meio campo, tá fazendo muito gol. Eu vou fazer o seguinte, para você ficar um jogador mais completo, eu vou deixar você no gol, para você treinar no gol. E aí a gente vai perder o Neymar como goleiro, ele perde aí de qualquer time, né? Ele vai levar gol toda hora, porque ele não tem essa habilidade. Mas nas empresas a gente quer às vezes desenvolver, quer fazer isso com o nosso colaborador, quer botar ele numa função no trabalho que ele tem muita dificuldade. Ele vai se esforçar e tudo, mas o rendimento dele não vai ser muito bom. Tava fazendo um processo de seleção uns anos atrás de uma moça para trabalhar comigo no escritório. E aí apareceu uma moça, ela chama Darlene. Na entrevista dela, a gente vai aprender sobre isso, né? O tipo de personalidade dela deu 100% de extroversão. Ela gostava muito de interagir com as pessoas, de falar. Eu perguntei para ela, Darlene, qual foi a experiência de trabalho que você teve antes que você mais gostou? Ela disse: quando eu trabalhava na recepção do hotel, tal lá. E aí, por que que essa experiência era boa? Porque na recepção eu falava com uma pessoa, às vezes, em português, ao mesmo tempo no telefone com uma pessoa em inglês, e aqui no computador com uma pessoa em espanhol. Eu falava com três, quatro ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? Me promoveram para gerente do hotel. E aí? Eu passava o dia inteiro numa sala levantando número lá. Aquilo me torturava. E aí, você pediu para voltar para sua função? Pedi, mas ele não quis que eu voltasse, eu pedi para sair. O talento dessa moça, as conexões estavam para a interação com as pessoas. E quando foi promovida para gerente, ela, ao invés de usar o talento, ela foi para aquilo que era uma tortura para ela. Quem é muito extrovertido quer interagir com as pessoas toda hora. É assim que recarrega as energias. Quando você joga numa sala fechada, você descarregou a pessoa. Então a gente precisa, nós vamos evoluir também para esse ponto de descobrir os talentos dos nossos colaboradores e valorizá-los. Há um estudo do Howard Gardner com os 10 tipos de inteligência, 2, 4, 6, 8, 8 tipos de inteligência, porque já evoluiu para 10 hoje. Os 8 tipos de inteligência. Talvez o Neymar não seja um bom aluno, né? Não seja muito bom em português e matemática, mas ele tem uma inteligência que é espacial visual. Ele consegue ver uma cena no futebol e fazer o corpo dele se movimentar uma fração de segundos mais rápido que todo mundo. Aí ele consegue driblar, se antecipar as coisas. E é esse talento que ele tem. Quanto mais ele desenvolver, melhor ele vai ficar. Por que que a gente é tão diferente, né? Por que que a gente é tão diferente? Existe um estudo que chama MBTI, é um perfil de personalidade que faz a gente conhecer melhor a si mesmo e as outras pessoas. Como foi desenvolvido isso? Existe um psicanalista chamado Carl Jung. Ele é tão importante para a psicanálise quanto o Freud. E ele desenvolveu um estudo sobre tipo de personalidade. Em todas as culturas, em todas as épocas, a gente percebe que há pessoas diferentes. Olha, eu tenho irmãos gêmeos, de personalidade eles são diferentes. Eles são idênticos um ao outro, mas de personalidades eles são diferentes. E assim a gente tem, quando tem filho, tem um que é mais expansivo, tem um que é mais medroso, tem um que é mais corajoso, tem um. Então nós somos diferentes. E essa metodologia MBTI hoje é a metodologia mais aplicada no mundo. Foi desenvolvida baseada nos estudos do Carl Jung e de duas americanas chamadas Meyer e Briggs. Por isso que chama MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator, é o indicador de tipos da Meyer e da Briggs. E o que que ele descobriu? Que a nossa personalidade ela é composta de quatro parâmetros. Assim como a gente tem habilidade para usar a mão direita e mão esquerda, né? Tem pessoas que usam as duas, mas no geral a gente tem habilidade com uma ou com a outra. Se eu sou destra com a direita, se eu sou canhoto com a esquerda. Nós temos, em cada parâmetro, a gente age das duas maneiras, só que tem muito mais atitudes. O nosso normal é com a direita. Eu uso as duas mãos, mas se for cair alguma coisa, a primeira mão que vai buscar é a direita. E assim é a nossa personalidade. A gente tem parâmetro. Primeiro é o seguinte: é o e o I. O primeiro parâmetro da personalidade é sobre como a gente interage com o mundo e como a gente recarrega as nossas energias, tá? Eu vou dar aqui a diferença e você vai colocar aí no papelzinho qual você é, mais pro E, mais pro I ou meio termo, tá?
As pessoas mais extrovertidas, elas se preocupam mais consigo mesmas, de falar, de contar a sua vida. Quando a gente pega um cliente no balcão, que ele conta a vida dele toda lá, e a gente nem conhece ele, você está tendo um indicador aqui que ele é mais extrovertido. Então ele quer interagir com as pessoas. Quando ele quer recarregar as energias, é só ele botar ele para falar com gente. Interagindo com as pessoas, falando bastante com as pessoas, ele recarrega as energias. Essas pessoas precisam ter contato com os outros. Do outro lado, a gente tem as pessoas introvertidas. Na nossa cabeça tem os dois, né? A gente tem os dois, nós somos os dois, só que muito mais um do que o outro, né? Ou o meio termo, como a gente viu. Outras pessoas são introvertidas. O introvertido não quer dizer que ele seja tímido, mas o introvertido presta mais atenção no ambiente e nas pessoas. Ele é muito mais observador. Existem introvertidos que falam muito. Por exemplo, o meu perfil, quando eu faço, dá introversão. Eu sou introvertido. Ele é mais para introversão do que extroversão. Então, a gente tem aquela imagem assim, o introvertido é tímido. Necessariamente não. Ele pode falar muito, ser ator, ser palestrante, o que for, e ele é introvertido. O que caracteriza mais o introvertido? Observar, ser bom observador, as coisas e as pessoas, e precisar de um tempo sozinho para recarregar as energias. Então, se eu preciso, calma lá, eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que ter um tempo aqui para eu. Tem momentos que eu quero ficar trancado no quarto aqui para eu recarregar minhas energias, ficar um tempo comigo mesmo. Essa necessidade de ficar um tempo sozinho e de ser mais observador é uma característica maior das pessoas que têm mais introversão do que extroversão. Então, coloque lá no papelzinho aí. Você é mais extrovertido ou é mais introvertido? O introvertido ele é mais reservado. Se ele vai no aniversário, ele procura aquelas pessoas que ele conhece. E ele vai falando sobre a sua vida aos poucos. Ele não é de entregar a vida dele toda de uma vez. O extrovertido não, vai e fala com todo mundo, né? E acaba nem sentando numa mesa direito, às vezes, porque é mais importante para ele interagir com as pessoas do que aprofundar o relacionamento. Você hoje, o que você percebeu durante a vida? Você é mais ou mais I? Dá para saber isso de um bebê até de 6 meses, dá para saber. Como é que a gente sabe isso? O bebê que quando está dormindo, qualquer barulho ele acorda, ele vai ser introvertido, ele vai ser mais introvertido. Por quê? Ele presta atenção no ambiente. Agora, aquele bebê que faz o barulho, bota a música e está dormindo e não acorda, ele tem mais chance de ser extrovertido porque ele não presta atenção no ambiente, ele está mais ligado nele mesmo aqui. Então a minha pode botar o barulho do lado que ela fica dormindo. Quando ela começar a falar, eu já fico imaginando. Tá bom, né? Chega. Segundo parâmetro da nossa personalidade é o S e o N, tá? O S e o N S é de sensação, que em inglês é sensation, e N é de intuição. Não começa com I porque já tem I de introversão, né? Então vai para o N de intuição, que é intuition. O que que significa? Existem pessoas que preferem seguir a regra. É desse jeito, eu vou continuar fazendo desse jeito. Esse parâmetro da nossa personalidade tem a ver como eu absorvo as informações. Então, há pessoas que absorvem as informações pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, o que eu vejo, o que eu pego, eu acredito. Aí eu tenho que seguir a regra. E essas pessoas são mais S. Elas falam mais sobre o presente, como é que está hoje. Elas são mais práticas, elas querem a regra. Como é que é o processo aqui? São mais seguidoras de processo também. Já os N's são mais criativos, mas eles não são, eles são mais ligados na intuição deles. Então, quem é mais intuição fica pensando mais no futuro. Quando conversa, fala mais de como vai ser o futuro do que o presente hoje. Quando a gente conversa com quem é mais S, fala mais coisas do presente, coisas práticas, do que lá no futuro. Então, se eu sou mais de seguir a regra, olha, a rotina assim é legal, eu tenho que seguir a rotina. E o N, eu tenho que estar inventando, inovando, fazendo diferente. Eu sou mais N. Para você ter uma ideia, nós fizemos uns anos atrás consultoria para padaria. E a gente identificou que o padeiro precisa ser S, porque ele segue uma rotina todo dia, todo dia. Ele não pode mudar, inventar
mudar o pão, que vai sair diferente. Qualquer coisinha que mude no pão vai sair diferente. Mas o confeiteiro que pega os ingredientes e inventa cada dia uma coisa diferente, esse ele precisa ser mais intuição. Então, o padeiro, que é. A gente pode ser os dois, mas aquele padeiro que ele é mais seguidor de regra, ele acabou se dando melhor na padaria porque ele seguia a fórmula todo dia. Já quem era mais intuição se dava melhor na confeitaria. Coloca lá a letrinha, você é mais S ou mais N? Esse parâmetro tem a ver como a gente absorve informações no mundo. Se mais, o S é o São Tomé, eu preciso ver para crer. O N já vive mais no mundo das ideias, né? O futuro, pensamento, a criação, criatividade, ok? O T e o F. O T, em inglês, vem de thinker, que é o pensamento, né? Think. E o F vem de feeling, que é sentimento. Então é como nós tomamos decisões. Quem é mais T, que é razão, e quem é mais F é emoção. Aí o que acontece? A pessoa que é mais T, ela opa, a regra é igual para todo mundo. Eu quero vencer pelo meu mérito e esforço. É preto no branco. O, o emocional, ele já vai encontrar uma regra. Ó, pera lá, mas esse colaborador, ele é um pouquinho diferente, ele é assim. Ele é assim, vai decidir mais pelo coração. É mais emocional. Tem pessoas que são muito F, que quando você fala uma palavra, a pessoa chora. Existem momentos de desenvolvimento. Por exemplo, o meu, ele é mais T. Só que, como eu estou na fase de. Eu vou fazer 46 anos, eu estou desenvolvendo o meu lado emocional. Então, eu já choro pra caramba. Eu vejo um filme, alguma coisa assim, eu choro. Eu não fazia isso antes. Mas na minha fase de vida, eu estou desenvolvendo o meu lado emocional. Quando eu vou decidir, eu sou mais pela razão e pela regra, eu sou mais T. Quando eu vou decidir, eu sou mais pelo coração, pela emoção, né? Eu prefiro me sentir bem onde eu trabalho. É mais importante para mim o que as pessoas tá num ambiente que as pessoas são legais do que eu não importo com o que pensem de mim. Eu estou aqui trabalhando, eu vou crescer de qualquer jeito, que é o T. Lembrando que sempre nós somos os dois, só que a gente é mais para um lado do que para o outro, tá? Você é mais racional nas suas decisões ou você é mais emocional nas suas decisões? Se for mais racional, ponha T. Se for mais emocional, ponha F. Eu vou mandar o teste de personalidade. Tem no curso, mas eu vou mandar aqui o teste de personalidade para você. Isso aqui é muito bacana a gente aprender para nós nos conhecermos. Mostra para a esposa, mostra para o marido, faz ele preencher também para você conhecer ele. Eu vou mandar todos os perfis de Hoje, personalidade. Oi? eu apliquei ontem com funcionários aqui da farmácia, foi bem legal o Quem tá feedback falando? deles. Quem tá falando? Quem tá falando? Rodrigo, Oi, Rodrigo. Rodrigo, Você tem o perfil já baixou o perfil deles de personalidade? cada um teve uma personalidade bem diferente. O meu foi inovador, aí teve arquiteto. Por exemplo, a Isso. pessoa hoje que eu tenho mais dificuldade com as ideias, que não bate muito comigo, tem o mesmo perfil de analista. Parecido com a Então a gente, gente né? sempre tem uma ideia que fica se cruzando. Já os outros que têm um perfil mais tranquilo, eu tenho aqui que eu mandei pro pessoal todo no WhatsApp. Tem uma que é idealista, que é a gerente, que a gente tem um entrosamento muito legal. Aí tem um conselheiro e a outra pessoa é o provedor. Aí Bacana, cada bacana. um tem uma colaboração bem legal. Aí foi bem legal ontem esse feedback com eles. Eles super gostaram. A gente tem a ideia de que eu vou fazer um time igual a mim. Se eu fizer um, se eu pegar um clone do Neymar, fizer 11 jogadores igual o Neymar, o time vai ser fraco. O que eu preciso? Da diversidade. Eu preciso de um jogador bom na zaga, um no gol, bom na lateral, bom no ataque. A gente não pode querer que todo nosso colaborador seja igual a gente. Primeiro, porque o time vai ficar muito fraco. A gente não tem diversidade. A banana maçã, né, banana branca, aquela banana lá, está em extinção. Por quê? Ao longo do tempo, o ser humano foi fazendo cruzamento de bananas para chegar na melhor banana. Só que perdeu a diversidade. E aí, sem diversidade, nós somos fracos. Por que, que o vira-lata é um cachorro resistente? É uma mistura de raça, né? Aí pega um cachorro de raça, vai dar problema. Ele vai ter sempre um problema de saúde, porque para cruzar, para criar aquela raça, eu fui cruzando parentes que tinham aquela característica. E o cachorro foi tendo, ele é pequenininho, ele é grande, pelo curto, pelo grande. Eu tive que cruzar parentes para que eles fossem parecidos. Então, geneticamente,
o cachorro de raça é mais frágil do que o vira-lata. O brasileiro é vira-lata, a gente é vira-lata, né? A gente é uma mistura em negro com índio, com branco. Isso é muito bacana. Por isso que as mulheres ficaram tão bonitas no Brasil, é porque a gente misturou tudo, misturou bem, né? Próximo parâmetro da nossa personalidade tem a ver, esse próximo, quarto parâmetro da nossa personalidade, esse é o que a gente mais pode desenvolver. Eu não sou desse jeito, mas eu posso desenvolver e ficar do outro. Esse é o que a gente mais tem possibilidade de desenvolver. O J é de uma palavra em inglês chamada judgment, que é julgamento. Julgamento tem a ver, não tem a ver com o seu julgar as pessoas, tem a ver com você ser muito pontual e organizado. Então, se você fizer o teste de personalidade, aquelas pessoas que der mais alto o J, elas são pontuais, elas chegam cedo, elas chegam antes. Dificilmente elas atrasam, porque elas são mais J. Quem é mais J pensa no tempo como algo exato. É 3 horas, é 3 horas. Quem é mais P, que é perceiving, né? Percepção, o tempo ele é elástico. Pode ser 10 horas, abrir a loja às 7 horas, pode ser 7h05, 7h10, 7h15, né? Parece que o tempo para quem é o P é mais elástico. E o J é aquele tempo mesmo, é aquela hora. O que que acontece? Quando a pessoa é mais pontual e organizada, se você trouxer, olha, amanhã vamos para a praia, amanhã vamos mudar a loja toda aqui. Ele vai dizer, não, calma lá, não é assim, tem que ter uma preparação. O P, o perceiving, ele já não é tão pontual e organizado. Isso é uma coisa que a gente pode aprender, mas ele já não é tão pontual e organizado, mas ele é mais flexível. Bora mudar a loja, fazer tal coisa, vamos lá. Bora para a praia agora. Ele, tá bom, só pegar aqui a minha roupa. E pronto, já foi. Então, não é que um seja melhor do que o outro, mas é que a gente entendendo as nossas personalidades, a gente vai colocar o zagueiro na zaga, o atacante no ataque, o lateral na lateral direita, o lateral esquerdo, o goleiro no gol. Esse que é o objetivo da gente conhecer o tipo de personalidade. Então, primeiro, você deu E ou I. Segundo, deu S ou N. Terceiro, deu T ou F. E o quarto deu J ou P. Tem um teste de personalidade que você pode fazer aí no curso. Você baixa lá e faz, tá? E aí, de acordo com as suas respostas, você vai lá no perfil de personalidade e dá uma conferida lá na descrição dele, como é que tá.